poder invisível das conexões humanas. Quando pensamos em sucesso, é comum imaginar jornadas solitárias, aquele empreendedor visionário que começou com pouco e chegou ao topo. O artista que se isolou por anos até criar sua obra-prima. O atleta que se superou com esforço individual. Mas essa é uma ilusão romantizada. A realidade, como mostrou Napoleão Hill em Pense e Enriqueça, é que nenhum sucesso verdadeiramente grandioso é construído sozinho. Por trás de toda conquista extraordinária, existe uma rede de conexões, apoios, ideias trocadas, inspirações e colaborações. Hill descobriu esse padrão ao estudar os homens mais bem-sucedidos de sua época. De Andrew Carnegie a Henry Ford, de Thomas Edison a Charles Schwab, todos tinham em comum o uso estratégico de relacionamentos. Eles não apenas construíram equipes, eles criaram ambientes de troca mental, onde o poder de várias inteligências se somava em algo novo e potente. A isso, Hill deu o nome de Mastermind, a união harmoniosa de duas ou mais mentes, trabalhando por um propósito comum. Mas antes de falar sobre grupos formais e alianças estratégicas, é fundamental entender por que o contato humano gera tanto poder invisível. Toda mente humana emite pensamentos. E esses pensamentos têm frequência. Quando duas pessoas estão sintonizadas, pensando juntas, sentindo juntas, desejando juntas, ocorre um fenômeno difícil de explicar com lógica comum. Há uma fusão energética, ideias surgem com mais clareza, soluções aparecem com mais facilidade, emoções se fortalecem e decisões ganham mais coragem. Hill acreditava que nesse estado de harmonia mental, as pessoas acessam uma inteligência superior, como se estivessem conectadas a uma fonte criativa universal. Esse não é um conceito esotérico. Hoje, a ciência já comprova que o cérebro humano funciona de forma diferente quando está em interação com outras pessoas. Em situações de cooperação, as ondas cerebrais se alinham. A empatia ativa partes específicas do cérebro. E a sensação de pertencimento gera segurança emocional, aumentando a criatividade e reduzindo o medo. Ou seja, colaborar não é apenas mais eficiente, é neurologicamente poderoso. Por isso, o primeiro passo para explorar esse poder é mudar a mentalidade. Muitos ainda carregam a ideia de que pedir ajuda é sinal de fraqueza. Não se trata de depender, se trata de multiplicar forças. E claro, experiências negativas do passado podem reforçar esse medo. Mas, o crescimento só acontece quando nos abrimos, quando escolhemos com sabedoria, mas decidimos confiar. O isolamento pode proteger contra decepções, mas também bloqueia oportunidades incríveis. Não se trata de depender, se trata de multiplicar forças. Hill ensinava que a verdadeira riqueza começa quando duas ou mais pessoas, alinhadas em intenção e respeito mútuo, se unem com constância. Não é uma amizade comum, é uma aliança mental, uma irmandade de propósito. Isso pode começar de forma simples, com um parceiro de leitura, com alguém que compartilha uma meta parecida, com um mentor ou colega de confiança. O importante é que haja troca constante, honestidade, respeito e compromisso com o crescimento mútuo. Um exemplo poderoso é o de dois jovens empreendedores que se conhecem em um curso online. Um é criativo, cheio de ideias, mas tem dificuldade com planejamento. O outro é organizado, sabe traçar metas, mas se sente travado para inovar. Sozinhos, cada um patina. Juntos, formam uma dupla equilibrada. Começam a conversar toda semana, trocando ideias, testando projetos, corrigindo erros um do outro. Em 6 meses, criam um produto digital que começa a gerar renda. Mais do que isso, constroem um vínculo de apoio emocional e mental. Quando um desanima, o outro lembra do propósito. Quando um se perde no meio do caminho, o outro mostra a direção. Isso é mastermind na prática. Outro exemplo simples e inspirador vem de uma dona de casa que decidiu mudar sua vida financeira. Ela não sabia por onde começar, mas encontrou em um grupo online de mulheres empreendedoras um espaço de aprendizado e apoio. Aquelas conversas diárias, mesmo que virtuais, mudaram sua mentalidade. Ela aprendeu sobre vendas, organização, autoestima. Com o tempo, montou sua pequena loja virtual. E atribui seu sucesso não apenas ao que aprendeu, mas às pessoas com quem compartilhou a jornada. Sozinha, talvez tivesse desistido. Com apoio, persistiu e venceu.
E isso nos leva a uma verdade essencial. Não basta estar cercado de pessoas. É preciso estar cercado das pessoas certas. Pessoas que acreditam em você, que querem crescer junto, que têm valores semelhantes, mas habilidades complementares, que não competem, mas colaboram. E isso exige seleção, exige critério, exige maturidade. Nem toda amizade vira uma mente mestra. Nem todo conhecido merece acesso aos seus planos mais íntimos. Mas quando você encontra os aliados certos, tudo muda. Hill também enfatizava a regularidade. A conexão precisa ser constante. Não adianta reunir-se uma vez e depois desaparecer. A mente mestra exige ritmo, frequência, compromisso. Pode ser uma conversa semanal, um grupo no WhatsApp, uma call quinzenal. O importante é manter o fluxo de energia, de ideias, de encorajamento. Esse ciclo contínuo é o que mantém a chama acesa. É o que transforma a vontade em ação, e ação em resultados reais. Depois de compreender o valor invisível das conexões humanas, o próximo passo é aprender a formar alianças de verdade. Aquelas que têm o poder de transformar ideias em projetos e sonhos em conquistas concretas. Napoleão Hill não falava apenas de se cercar de pessoas. Ele falava sobre criar alianças com um propósito claro, bem estruturadas, orientadas para resultados. E isso exige mais do que simpatia ou convivência casual. Exige intenção, seleção e planejamento. Para começar, é essencial entender que nem todo grupo é um mastermind. Um grupo de colegas não é. Um grupo de amigos também não. Mesmo reuniões semanais entre pessoas bem-intencionadas podem não produzir frutos se não houver compromisso real com um objetivo em comum. O que transforma uma conexão em uma aliança poderosa é a presença de 3 fatores: clareza de propósito, complementaridade de talentos e responsabilidade mútua. A clareza de propósito vem primeiro. Cada pessoa envolvida precisa saber exatamente o que está buscando. Não pode haver ambiguidade. Um quer empreender, outro só quer conversar, outro ainda está indeciso. Esse grupo não vai prosperar. O propósito precisa ser claro, forte e compartilhado. Por exemplo, nos unimos para criar fontes alternativas de renda em 6 meses. Ou, vamos colaborar para que todos aqui lancem um produto digital nos próximos 90 dias. Sem esse norte, o grupo se dispersa. A complementaridade de talentos é o segundo fator. É natural querer trabalhar com pessoas parecidas. Mas a diversidade de habilidades é o que faz um grupo crescer de verdade. Um dos participantes pode ser bom em números, outro em comunicação, outro em design, outro tem contatos no mercado, outro tem experiência prática. Quando esses talentos se unem, o potencial coletivo se multiplica. Cada um faz o que sabe melhor, e todos crescem juntos. Hill falava disso com frequência. O segredo do sucesso é colocar as pessoas certas nos papéis certos. O terceiro fator é a responsabilidade mútua. Este talvez seja o mais desafiador. Significa que todos se comprometem com o progresso dos demais. Se um atrasa, os outros cobram. Se alguém não entrega, há consequências. Não é sobre rigidez, mas sobre respeito pelo tempo e esforço de todos. Em uma verdadeira aliança, ninguém fica para trás sem ser lembrado de seu compromisso. Isso cria um ambiente de foco, disciplina e, ao mesmo tempo, apoio. A combinação perfeita para a realização de metas. Agora, como formar esse tipo de grupo na prática? O primeiro passo é observar sua rede atual. Quem são as pessoas que têm os mesmos valores que você? Quem está buscando crescer, aprender, empreender, melhorar? Faça uma lista. Depois, aproxime-se de forma natural. Proponha uma conversa. Apresente sua ideia. Muitas vezes, as pessoas estão esperando por algo assim, mas não têm coragem de propor. Em seguida, defina um formato claro. Quantas pessoas estarão envolvidas? Qual será a frequência dos encontros? Que plataforma será usada? Qual será a pauta de cada reunião? Um grupo pode começar com 3 pessoas se reunindo semanalmente por videochamada. Cada um compartilha suas metas, seus avanços e seus desafios. Os demais escutam, opinam, ajudam. No final, cada participante define o que vai realizar até o próximo encontro. Simples assim. Um exemplo prático. Imagine um grupo com 4 pessoas que querem lançar um curso online. Um entende de conteúdo,
Outro domina tráfego pago. Outro tem experiência com redes sociais. O quarto é designer. Eles se unem, traçam um plano, dividem tarefas. Um cuida da parte visual, outro dos anúncios, outro da gravação das aulas, outro da organização do cronograma. Em 2 meses, o curso está no ar. Nenhum deles teria conseguido sozinho, mas juntos, alcançaram algo concreto. E mais importante, aprenderam a confiar e a trabalhar em equipe. Outro exemplo é um grupo de 3 mulheres que querem melhorar sua vida financeira. Nenhuma tem muito conhecimento técnico, mas todas estão decididas a sair das dívidas e construir uma reserva. Elas se reúnem toda semana por 1 hora. Compartilham estratégias, trocam indicações de vídeos, livros, planilhas. Uma começa a vender bolos por encomenda. Outra revende produtos naturais. A terceira faz crochê e abre um perfil no Instagram. Aos poucos, uma apoia a outra. Celebram vitórias. Dão força nos momentos difíceis. Em 6 meses, todas têm renda extra. Em 1 ano, 2 delas quitam dívidas antigas. Tudo porque decidiram unir forças ao invés de andar sozinhas. É importante lembrar que o sucesso de uma aliança depende mais da qualidade dos encontros do que da quantidade de pessoas. Um grupo pequeno, mas alinhado e comprometido, vale mais do que dezenas de participantes desinteressados. Às vezes, um único parceiro de jornada é suficiente. Se houver foco e constância, os resultados aparecem. E mesmo que, no começo, você não encontre o grupo ideal, é possível começar. Convide uma pessoa. Estabeleça um compromisso semanal. Mantenha o ritmo. O exemplo atrai. Com o tempo, outros virão. O importante é dar o primeiro passo. Porque enquanto muitos esperam a equipe perfeita para começar, os vencedores formam alianças com o que têm e crescem com o tempo. No próximo trecho, vamos aprofundar como manter essas conexões ativas ao longo dos meses, como evitar os erros mais comuns nos grupos de crescimento, e como transformar networking em amizade duradoura e resultados práticos. O caminho está sendo construído passo a passo, com inteligência, intenção e propósito claro. Depois de formar uma aliança sólida com propósito, talentos complementares e responsabilidade mútua, surge uma nova etapa: manter essas conexões vivas ao longo do tempo, fazendo com que evoluam de encontros pontuais para uma rede contínua de apoio, ideias e ação. Muitos grupos começam com entusiasmo, mas se perdem com o tempo. Por que isso acontece? Na maioria das vezes, porque falta um sistema simples de manutenção e renovação das conexões. Hill compreendia que a mente humana precisa de estímulo constante. Assim como um carro precisa de combustível, uma equipe precisa de motivos para continuar avançando. Por isso, grupos de sucesso não se reúnem apenas para conversar, mas para renovar metas, atualizar planos e reconhecer progressos. Eles criam ciclos de crescimento. E você pode aplicar essa estratégia no seu grupo. O primeiro passo para manter o grupo ativo é definir marcos e prazos. Não basta ter metas soltas. O ideal é trabalhar com ciclos curtos, como períodos de 30 dias. Dentro de cada ciclo, cada participante define o que deseja realizar. Ao final, o grupo se reúne para avaliar o que foi feito, o que funcionou e o que precisa ser ajustado. Esses ciclos ajudam a manter o foco e transformam objetivos distantes em etapas próximas. Um segundo ponto essencial é promover a rotatividade de papéis dentro do grupo. Em vez de sempre a mesma pessoa liderar ou organizar, os membros podem se revezar. Um mês, um coordena as reuniões. No outro, é outro membro. Isso aumenta o senso de pertencimento e valoriza as habilidades de cada um. Além disso, todos aprendem a liderar, a escutar e a propor ideias. Um ambiente colaborativo saudável nasce dessa troca constante. Outra ferramenta poderosa é a criação de projetos em duplas ou trios dentro do grupo maior. Quando 2 membros se unem para executar algo em paralelo, como lançar um produto, escrever um e-book ou organizar um evento online, o vínculo se fortalece e o aprendizado se multiplica. Esses pequenos subprojetos ajudam o grupo a sair da teoria e caminhar para resultados visíveis. Ao final, todos compartilham os aprendizados e inspiram os demais. Manter a energia do grupo também depende de celebrar conquistas. Pode parecer algo pequeno, mas reconhecer vitórias, por menores que sejam, fortalece o espírito coletivo. Quando alguém alcança uma meta, o grupo pode dedicar parte do encontro para entender como isso foi feito. O que essa pessoa aprendeu?
Que obstáculos enfrentou? Que técnicas funcionaram melhor? Isso transforma a experiência individual em um ganho coletivo. Porém, também é importante lidar com os momentos de queda. Nem sempre tudo sai como o esperado. E é justamente aí que as conexões mostram sua verdadeira força. Quando um membro desanima, os outros o puxam para cima. Quando alguém não alcança um objetivo, o grupo não julga, mas questiona com empatia. O que você aprendeu? O que pode mudar? Essa cultura de apoio é o que mantém o grupo unido ao longo do tempo. Um exemplo real. Imagine um grupo de 5 empreendedores digitais que se reúne toda segunda-feira às 20 horas. No início, cada um tinha um projeto engavetado. Com o tempo, criaram uma agenda fixa. Metas da semana, obstáculos enfrentados, lições aprendidas. Eles criaram um grupo no WhatsApp onde compartilham vitórias, dúvidas e até memes para descontrair. A conexão deixou de ser apenas profissional. Tornou-se também emocional. Um deles passou por dificuldades financeiras. Os outros o ajudaram com ideias, apoio moral e até indicações de clientes. A rede que nasceu com um objetivo comercial virou um grupo de amigos que crescem juntos. Outro ponto estratégico é usar ferramentas digitais para manter o grupo conectado entre os encontros. Plataformas como Notion, Trello ou Google Docs permitem registrar o que foi combinado, o progresso de cada um e as metas coletivas. Esses registros são como um diário da jornada do grupo. Permitem rever avanços, entender padrões e identificar o que precisa ser ajustado. É como construir uma inteligência coletiva. Mas, além da organização, há um aspecto emocional fundamental: o sentimento de pertencimento. Quando os participantes percebem que fazem parte de algo maior, o envolvimento cresce. Para isso, é interessante criar pequenos rituais. Por exemplo, cada reunião pode começar com a pergunta: qual foi seu maior aprendizado da semana? Ou terminar com a frase: o que você se compromete a fazer nos próximos 7 dias? Esses rituais simples criam identidade e conexão emocional. Também é saudável, de tempos em tempos, renovar a composição do grupo. Pessoas mudam de objetivos. Novos integrantes podem trazer energia nova. Hill não falava em manter um grupo fixo eternamente, mas sim em manter o espírito de colaboração vivo e adaptável. Portanto, esteja aberto a avaliar, a cada trimestre, se o grupo ainda está servindo ao seu propósito. E se não estiver, reformule, renove, reinicie. É assim que uma conexão passageira se transforma em um pilar de sustentação para sua trajetória pessoal e profissional. Networking de verdade é mais do que trocar cartões ou conversar sobre negócios. É construir uma rede viva, que se apoia, que se desafia, que cresce junta. E que não desaparece com o tempo, mas se fortalece à medida que os desafios aumentam. Agora que exploramos o poder imediato da colaboração e do networking, é importante olhar para os resultados de longo prazo, que podem surgir quando você estabelece uma rede de contatos sólida. Construir relacionamentos duradouros e manter a relevância dentro de uma rede de pessoas não é algo que acontece da noite para o dia. Isso exige esforço contínuo, compromisso e a habilidade de se adaptar às mudanças. Comecemos com o exemplo de Lucas, que há anos trabalhava como consultor de negócios e sabia que a única maneira de crescer de forma exponencial era expandir sua rede de contatos. No entanto, ele não procurava apenas aumentar o número de pessoas com quem estava em contato. Seu objetivo era construir relações profundas e genuínas, que sobrevivessem ao longo do tempo e ajudassem a abrir portas para novos projetos. Com o tempo, Lucas conseguiu algo raro: uma rede de contatos que se manteve fiel, solidária e, acima de tudo, relevante para o seu crescimento profissional. Isso se deu porque ele estava sempre disposto a ajudar os outros antes de pedir algo em troca. Quando ele se conectava com uma nova pessoa, Lucas não pensava apenas em como poderia se beneficiar daquela relação. Ele procurava entender os objetivos da pessoa, seu caminho profissional, e sempre que possível, ajudava com conselhos, encaminhamentos ou simplesmente com uma escuta atenta. Essa abordagem genuína de colaboração fez com que Lucas se tornasse uma figura central em sua rede. Ele passou a ser visto como alguém disposto a investir no sucesso dos outros. E como resultado, quando chegou o momento de lançar um novo projeto,
as oportunidades simplesmente apareceram. Sua rede de contatos estava pronta para apoiá-lo, porque ele sempre esteve ao lado dos outros, não apenas nas horas boas, mas também nos momentos mais desafiadores. Agora, pensemos em Fernanda, uma gerente de recursos humanos que se dedicou a manter sua rede de contatos bem cultivada e atualizada. Ao longo dos anos, ela manteve conversas regulares com antigos colegas de trabalho, ex-chefes e até mesmo com pessoas que ela conheceu em eventos profissionais. Quando ela decidiu dar um salto em sua carreira e abrir uma consultoria, foi essa rede de contatos construída ao longo do tempo que proporcionou as parcerias dos clientes e as oportunidades que permitiram que sua nova empreitada fosse bem-sucedida. Fernanda não apenas recebeu apoio da sua rede, mas também forneceu apoio de volta, criando um círculo de reciprocidade e confiança, que se tornou o alicerce de sua carreira. Mas, como Lucas e Fernanda, muitos falham em perceber que o sucesso de longo prazo em uma rede de contatos não é apenas sobre manter uma lista de nomes e números de telefone. É sobre como você continua a agregar valor a essas pessoas ao longo do tempo, sem esperar nada em troca. A verdadeira chave do sucesso no networking é cultivar a relevância dentro dessa rede. Com o tempo, você deve se esforçar para continuar a ser uma pessoa de referência, alguém que oferece valor constantemente. Isso pode ser feito de várias maneiras, compartilhando novos conhecimentos, oferecendo recursos valiosos, fazendo conexões entre pessoas que podem se beneficiar mutuamente, ou simplesmente estando disponível quando for necessário. O segredo é manter uma postura proativa em relação ao seu networking. Isso significa que você não deve esperar que as oportunidades venham até você. Ao invés disso, deve buscar ativamente maneiras de ajudar sua rede a crescer. Quando você faz isso, você não apenas se torna indispensável para os outros, mas também mantém a relevância dentro da rede, o que cria uma base sólida para futuras oportunidades. À medida que você avança na sua jornada rumo ao sucesso, uma coisa se torna clara: o verdadeiro poder de um grupo colaborativo está em sua capacidade de gerar oportunidades. Mas não se engane, as oportunidades não caem do céu. Elas são criadas e ampliadas a partir da colaboração estratégica. Quando você se cerca das pessoas certas e compartilha um objetivo comum, começa a perceber que as portas se abrem de maneira inesperada e muitas vezes surpreendente. Tomemos como exemplo a história de Sara, uma jovem empresária que, apesar de sua grande ideia para um aplicativo, enfrentava dificuldades para financiar o projeto e encontrar os parceiros certos. Ela, então, se uniu a um grupo de empreendedores que se reuniam semanalmente para discutir negócios, trocar ideias e oferecer apoio mútuo. Ao longo do tempo, esse grupo ajudou Sara de várias maneiras. Alguns deram sugestões sobre o design do aplicativo, outros a conectaram com investidores e, mais importante, muitos forneceram um feedback valioso sobre como ela poderia escalar o produto. Em um ambiente colaborativo, o que parece ser um simples encontro se transforma em uma grande fonte de oportunidades. Isso acontece porque as pessoas no grupo estão comprometidas não só com o sucesso delas mesmas, mas também com o sucesso dos outros. Esse tipo de mentalidade cria um ciclo virtuoso, onde cada novo contato, cada novo conselho e cada nova colaboração se transformam em novas possibilidades de crescimento. Esse é o poder de uma rede bem estabelecida. Quando você ajuda os outros a alcançar o sucesso, o seu próprio sucesso é amplificado. Outro exemplo poderoso vem do mundo corporativo. Carlos, um executivo de vendas, estava em uma posição de destaque, mas queria expandir sua rede e buscar novas oportunidades de carreira. Ele sabia que, apesar de seu desempenho impressionante, ele estava limitado por sua rede de contatos. Foi então que Carlos decidiu se juntar a um grupo de executivos de diferentes setores, com o objetivo de aprender e compartilhar experiências. Ao longo do tempo, ele desenvolveu relações de confiança com outros membros, o que lhe permitiu ser recomendado para uma vaga em uma empresa que, de outra forma, ele nunca teria tido acesso. O que Carlos fez foi aplicar o princípio de diversificação das conexões. Ele não se limitou a fazer networking apenas com pessoas da sua área de atuação. Ele se abriu para novas perspectivas e, como resultado, obteve um leque de oportunidades muito mais amplo. Aqui, o segredo foi entender que o networking não é apenas sobre quem você conhece dentro da sua área, mas sobre quem você conhece fora dela, e como essas conexões podem enriquecer seu próprio caminho. Se você observar o cenário mais amplo,
verá que esse conceito está sendo utilizado por empresas como o Google, a Amazon e até startups de sucesso. Elas sabem que a colaboração entre pessoas de diferentes áreas e com diferentes habilidades é a chave para a inovação. O que muitas vezes as pessoas não percebem é que ao construir uma rede de contatos, elas estão cruzando fronteiras que ampliam suas oportunidades e aumentam suas chances de sucesso. Não se trata apenas de obter, mas também de contribuir para o crescimento dos outros ao longo do caminho. E não se engane, as oportunidades podem vir de onde você menos espera. A verdadeira magia de um grupo colaborativo é que ele quebra as barreiras tradicionais. Imagine que você, em sua jornada, tenha se conectado com alguém que parece completamente fora do seu círculo de interesse. Talvez alguém de uma área completamente diferente, mas que de repente seja a chave para uma colaboração importante que você nunca tinha imaginado. A magia do networking inteligente é justamente essa flexibilidade. Ela nos permite não apenas criar novas conexões, mas também enxergar potenciais que antes estavam ocultos. No entanto, para que isso aconteça, é preciso entender que um bom networking exige intencionalidade e ação. Não basta apenas ter um grupo de pessoas ao seu redor, é necessário investir tempo e esforço em cada uma dessas relações. Se você quer colher os frutos de uma rede de contatos de sucesso, é importante dedicar-se a ela. Isso inclui marcar encontros, estabelecer conversas genuínas e oferecer ajuda sempre que possível. O objetivo deve ser sempre o crescimento mútuo. Relacionamentos colaborativos de longo prazo são construídos com base na confiança, na entrega e na reciprocidade. Um ótimo exemplo disso é o caso de Felipe e Roberto, dois profissionais que se conheceram em um evento de networking. Felipe trabalhava com marketing digital e Roberto com desenvolvimento de software. Nos primeiros meses, eles apenas trocavam ideias e se ajudavam com pequenas questões técnicas. No entanto, com o tempo, começaram a perceber que suas habilidades se complementavam perfeitamente. Juntos, criaram uma plataforma digital que rapidamente se tornou um grande sucesso. O que começou com uma conversa informal se transformou em uma parceria de negócios altamente rentável. Isso mostra que o potencial de uma boa colaboração é ilimitado, desde que ambos os lados estejam comprometidos com o sucesso da parceria. E, no caso de Felipe e Roberto, a colaboração se transformou em uma fonte de receitas, conhecimento compartilhado e crescimento profissional, porque eles estavam dispostos a ir além do simples conhecer e se dedicaram ao objetivo comum. Outro aspecto importante a ser destacado é que a colaboração bem-sucedida depende muito de um espírito de aprendizado contínuo. Quando você se cerca de pessoas que possuem habilidades complementares, você começa a perceber que sua capacidade de aprender aumenta consideravelmente. Isso acontece porque em uma rede bem formada, todos têm algo valioso para oferecer. Seja uma técnica de negociação, um atalho para resolver problemas complexos ou um novo entendimento sobre tendências de mercado, as oportunidades de aprendizado são imensas. O segredo aqui está em manter uma postura humilde e aberta. As pessoas mais bem-sucedidas não são aquelas que pensam que já sabem tudo, mas aquelas que reconhecem o valor que cada novo aprendizado pode agregar ao seu caminho. Assim como no caso de Fernanda, que se uniu a um grupo de especialistas em finanças pessoais. Embora já fosse bem-sucedida na sua área de atuação, ela estava em busca de uma nova perspectiva sobre como investir seu dinheiro. Ela sabia que, em sua jornada financeira, mais do que acumular riqueza, era importante aprender a gerenciá-la de forma inteligente. Ao se unir ao grupo, Fernanda não só teve acesso a novas estratégias de investimento, como também compartilhou com os outros membros suas próprias experiências no mundo dos negócios. Ao final, todos cresceram com o processo. E isso nos leva a uma verdade fundamental. Colaboração não é só sobre o que você pode receber, mas também sobre o que você pode dar. Em um bom grupo de networking, você nunca deve se concentrar apenas no que os outros podem oferecer, mas também no que você pode trazer para a mesa. Isso cria um ambiente de verdadeira reciprocidade, onde todos têm algo a contribuir e onde todos saem ganhando. Outro ponto importante é que, ao longo do tempo, o seu networking deve se tornar mais estratégico. Em vez de tentar estabelecer o máximo de conexões possíveis, foque em construir um número reduzido de relações, mas que sejam altamente qualificados e alinhados aos seus objetivos de longo prazo.
Isso faz com que as interações sejam mais significativas e que o potencial para a colaboração aumente exponencialmente. Se você observar exemplos de grandes líderes, como Richard Branson, fundador do Virgin Group, perceberá que ele sempre manteve uma rede de contatos focada em um propósito comum. Em suas entrevistas, Branson frequentemente destaca como o poder de seu networking o ajudou a expandir seus negócios e a manter uma liderança forte em diferentes áreas de atuação. Ele investe não apenas em fazer novas conexões, mas também em nutrir essas relações com base em valores mútuos e interesses compartilhados. Esses exemplos revelam um princípio fundamental. À medida que você constrói uma rede, a sua habilidade de adaptar-se a novas situações e a necessidade de continuar aprendendo ao lado das pessoas de sua rede é crucial para que você permaneça relevante. No final das contas, o sucesso no networking está diretamente relacionado à sua capacidade de evoluir, de ajustar-se às mudanças do mercado e de como você se posiciona dentro de sua rede, sempre pronto para oferecer mais valor e fazer com que as pessoas ao seu redor também cresçam. E o que isso significa para você? Significa que se você está comprometido em construir uma rede de contatos sólida e duradoura, deve entender que isso vai além da simples troca de cartões de visita. Você deve estar disposto a aprender com os outros, a ajudar quando necessário, a oferecer uma escuta ativa e, acima de tudo, a manter uma postura de respeito e integridade em cada relação construída. Se você seguir esses princípios, sua rede de contatos não apenas será valiosa para o seu crescimento pessoal e profissional, mas também será um poderoso catalisador para o sucesso de todos ao seu redor. Por fim, lembre-se do que Hill afirmou. O sucesso depende de uma mente mestra, não de um esforço solitário. Seu maior ativo não é o que você faz sozinho, mas sim o que você consegue realizar com as pessoas certas ao seu lado. E essa colaboração nunca deve ser vista como uma fraqueza, mas sim como um dos maiores poderes de transformação na jornada de qualquer pessoa. Por fim, lembre-se das palavras de Napoleão Hill. O sucesso depende de uma mente mestra, não de um esforço solitário. Ninguém cresce de verdade sozinho. O que transforma vidas é a força da união, da colaboração, da troca verdadeira entre pessoas que compartilham um propósito. Quando você se cerca das pessoas certas, os sonhos deixam de ser apenas ideias e começam a se tornar realidade. Se você me acompanhou até aqui, saiba que isso diz muito sobre você, sobre a sua vontade de crescer, de aprender, de mudar sua história. Essa foi a última parte da quarta fase da nossa jornada baseada no livro Pense e Enriqueça, e eu quero te agradecer por caminhar comigo até aqui. Mas não acabou. A quinta e última parte está chegando. E ela vai amarrar tudo o que você aprendeu até agora e te mostrar como transformar conhecimento em ação, e ação em resultados reais. Então, se esse conteúdo tocou você de alguma forma, eu te peço, se inscreva no canal agora mesmo. Não só para continuar essa jornada, mas para fazer parte de algo maior, de uma comunidade que acredita no poder da transformação. Deixa seu like se isso fez sentido para você, e comenta aqui embaixo o que mais te impactou. Vou ler cada mensagem com atenção. Nos encontramos na última etapa, a mais importante de todas. Até lá, e siga acreditando em você.